Senhor, nessa manhã nós agradecemos muito a Ti, porque é só através do Teu Filho que nós podemos chegar aqui e oferecer culto ao Senhor. Não fosse, Senhor, a Tua graça, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos nesse instante nos entregando ao nosso próprio pecado, buscando os nossos próprios interesses. Mas foi o Senhor, por Tua misericórdia, que nos alcançou, que quebrantou o nosso coração, abriu os nossos olhos, destampou os nossos ouvidos, cativou os nossos afetos. E por causa de tudo isso, nós podemos hoje chegar à Tua presença e entender que esse momento de culto é a ocasião mais gloriosa que nós podemos experimentar nesse mundo. Nós Te louvamos por isso, Senhor. E nessa manhã, nós pedimos que o Teu Santo Espírito produza profundos efeitos espirituais em tudo que vamos meditar na Tua palavra. Mas o Senhor sabe que é um assunto difícil, que suscita muitos sentimentos, mas nós queremos, Senhor, adotar uma mentalidade bíblica. Então nós pedimos o Teu auxílio, o Teu Espírito e o quebrantamento que só o Senhor pode produzir. Nós oramos desde já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero lhes convidar para abrir a Bíblia em Malaquias capítulo 2. Então vamos até lá, por favor. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Meus irmãos, esse livro é um livro pós-exílico. Essa expressão ela é utilizada para designar aqueles acontecimentos após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. A história bíblica dá conta que durante 70 anos os judeus permaneceram expulsos da sua terra e forçados a viver na Babilônia. Cumpridos os 70 anos de cativeiro, Ciro, rei da Pérsia, decretou que os judeus retornassem à terra de Israel. Esdras, Neemias, Zorobabel, profeta Ageu, foram figuras muito proeminentes nessa transição Babilônia-Jerusalém. O povo se instalou na terra de Canaã, mas sem as glórias dos tempos áureos da monarquia de Israel. O território era muito pequeno, o segundo templo era rudimentar comparado ao templo de Salomão, e não havia um descendente de Davi sentado no trono de Israel. Aliás, Deus fizera promessas por boca de Isaías, Jeremias, Ezequiel, dando conta que Israel no futuro voltaria a ser uma grande nação e que eles teriam o próprio Messias sentado no trono de Davi. Mas aquela geração não via o cumprimento dessas promessas. E o resultado de todas essas circunstâncias, irmãos, foi o esfriamento espiritual. Servir a Deus para esse povo acabou ficando em segundo plano. Os sacerdotes se corromperam, a injustiça se tornou a lei do dia, e o desleixo e o cinismo tomaram lugar do temor a Deus. Então foi nesse ambiente que o Senhor levantou o profeta Malaquias como seu porta-voz. Seu ofício seria o de expressar o desprazer de Deus, confrontar os pecados da nação, chamar ao arrependimento, pronunciar o juízo divino para aqueles que não se arrependessem e reafirmar as promessas de Deus que fora dada pelos outros profetas. Na nossa exposição de hoje, nós veremos o profeta confrontando o povo por causa do divórcio e do casamento misto. Você que tem um pouquinho de intimidade com o Antigo Testamento sabe que casamentos mistos sempre foram um problema para Israel. Homens casavam-se com mulheres pagãs, as quais acabavam seduzindo seus maridos à idolatria. Os filhos que nasciam dessa relação acabavam sendo divididos entre a fé verdadeira e o paganismo, e o culto a Deus acabava sendo enfraquecido.
Essa foi, inclusive, uma das causas dos 70 anos de cativeiro. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver hoje que o povo está incorrendo nesse mesmo tipo de pecado que veio acompanhando a história de Israel. E pior, eles estavam divorciando a esposa judia para casar com mulheres ímpias. Então nós temos dois problemas que veremos aqui na nossa exposição hoje: o divórcio ilegítimo e o casamento misto. Malaquias vai denunciar esses dois pecados e ele percebia muito claramente que essas duas atitudes influenciavam o culto a Deus e acabavam enfraquecendo a identidade de Israel como nação remida. O resultado de tudo isso é que Deus não aceitava o culto que lhe era prestado. Então nós vamos falar hoje, o tema que eu dei para essa mensagem aqui é o casamento misto e o ódio de Deus pelo divórcio. Nós vamos ver basicamente essas duas ideias aqui no texto sagrado. Eu quero ler com os irmãos já a passagem toda, depois nós voltaremos a ela, passando aí pedaço por pedaço. Então, Malaquias capítulo 2, versículo 10, acompanhe comigo com fé a leitura da palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém. Palavra dura, né, irmãos? Palavra dura do profeta. E hoje nós vamos tentar entender aqui um pouco esse texto. Como eu disse, ele está basicamente tratando de duas questões: de casamento misto, de casamento entre pessoa convertida e pagã, e como isso enfraquecia a nação de Israel, e também o fato de que os homens estavam divorciando suas esposas de modo ilegítimo. Nós vamos tentar olhar essas duas ideias no texto e no final vamos tentar trazer para os irmãos algumas implicações disso para os dias de hoje. Irmãos, o texto ele é dividido em 2 parágrafos. Eu sei que na sua versão bíblica provavelmente você não consegue ver aí a marcação de parágrafos como tem na língua portuguesa. Mas os editores aqui, eu estou usando a revista atualizada, eles deixaram uma indicação da marcação do parágrafo no hebraico, que seria a primeira letrinha em negrito. Então você está vendo aí no verso 10, o não, a primeira letrinha está em negrito, mostrando que aí começa um parágrafo, e no verso 14, no ainda, você também tem o a em negrito, então são 2 parágrafos que estão sendo desenvolvidos aí. No primeiro parágrafo, Deus denuncia a traição à aliança, os casamentos mistos e a profanação do culto. Vamos olhar mais uma vez o verso 10 e ver aqui, tentar entender um pouco mais de perto esse verso. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus?
Por que seremos desleais uns para com outros, profanando a aliança de nossos pais? Então Deus, através do profeta, começa fazendo perguntas. Nós não temos o mesmo pai? Nós não fomos criados pelo mesmo Deus? Então essas perguntas, irmãos, elas visam estabelecer um enunciado. O enunciado, se fosse para tirar da forma de perguntas e colocar numa sentença afirmativa, seria mais ou menos assim: nós temos o mesmo Pai e o mesmo Criador. E isso Deus introduz uma pergunta: se nós temos o mesmo Pai e o mesmo Criador, por que somos infiéis? Por que estamos quebrando a aliança? Eu já falei para os irmãos que o tema aqui é casamento. Então, se nós fôssemos colocar isso aqui dentro do contexto, seria mais ou menos assim: eu e minha esposa temos o mesmo Pai Celestial. Eu e minha esposa fomos criados pelo mesmo Deus. Por que eu deveria trair minha esposa? Por que eu deveria romper a aliança que eu fiz com ela? Esse pecado, irmãos, aos olhos de Deus, era um pecado grave, não somente por causa do casamento em si, mas conforme aqui complementa Malaquias no final do verso 10, era uma profanação da aliança dos pais. Então pensa nisso. Não tinha a ver somente com um casamento que estava sendo rompido, mas tinha a ver com o rompimento de uma aliança maior, que Malaquias chama aqui da aliança com os pais, ou aliança dos pais. Que aliança dos pais era essa? Ora, meus irmãos, essa aliança dizia respeito ao pacto que Deus fizera com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nessa aliança, Deus havia estabelecido que a descendência que seria formada a partir dos patriarcas deveria ser um povo santo, um povo exclusivo, um povo formado para o Senhor. E vocês devem já ter entendido que para se formar uma descendência santa, não pode haver casamento com mulheres pagãs. Não pode haver nenhum tipo de casamento misto. Por isso Deus questiona nesse sentido. Por que vocês estão rompendo com a aliança dos patriarcas? Por que vocês estão traindo suas esposas ao romper a aliança com elas? No verso 11, Malaquias desenvolve um pouco mais essa acusação do verso 10. Ele diz o seguinte: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. Note que ele se particulariza falando de Judá. Ele está usando aqui a expressão Judá, porque Judá foi uma das únicas tribos, uma das poucas, Benjamim também, mas especificamente Judá, foi a única tribo daquelas 12 tribos de Israel que não se contaminou com casamentos mistos e acabou redundando no cativeiro. Mas aqui Deus está dizendo que essa tribo remanescente, ela estava profanando, ela estava poluindo o altar de Deus com mulheres que adoravam deuses pagãos. Então vocês estão vendo aqui, meus irmãos, a avaliação de Deus para o casamento misto. Como é que Deus avalia o casamento misto? Aos olhos de Deus, casamento misto é deslealdade e abominação. Eles eram um povo exclusivo e escolhido, e esse casamento com pagãos acabava enfraquecendo a lealdade da nação como um todo ao Senhor. Malaquias diz, irmãos, que eles profanavam, isto é, eles tratavam com desprezo o lugar que Deus mais amava. Você sabia que existia um lugar que Deus amava muito aqui na terra, nos tempos do Antigo Testamento? Era o santuário do Senhor. Ele está falando do templo. Eu não sei se você já pensou dessa maneira, mas o templo no Antigo Testamento era uma espécie de conexão entre os céus e a terra. Antes da entrada do pecado, Deus vinha pessoalmente se relacionar com o seu povo. Ele se dava a conhecer visualmente, conversando ali com os seus. Mas depois da entrada do pecado, Deus se ocultou.
E o templo era uma espécie de conexão entre céus e terra, um ambiente físico no qual o Deus invisível vinha se encontrar com o seu povo, se apresentar ao seu povo através dos sacrifícios. E esses homens estavam se casando com mulheres pagãs, e estavam levando essas mulheres ímpias para o templo, e elas iam adorar ao Deus verdadeiro com os seus maridos, mas ao mesmo tempo o coração dessas mulheres estavam nos seus deuses pagãos. Então é como se eles estivessem chegando diante do templo do Senhor, apresentando a Deus mulheres pagãs, como se fossem mulheres santas. E enquanto isso, essas esposas pagãs prosseguiam na idolatria, criando os filhos sem a lealdade absoluta a Deus. E isso, irmãos, é o que Malaquias chama de profanação. Esse era o pecado de Israel. O modo como uma pessoa conduz a sua vida matrimonial e se comporta diante de Deus no culto, revela o que tal pessoa crê a respeito de Deus. E esses judeus, eles não estavam preocupados com a santidade do santuário, muito menos com a formação de uma descendência santa. Para esses homens, Deus era uma espécie de um acessório, ele era um ente que não precisava ser levado a sério assim. Quando os mandamentos chocavam com a vontade deles, era a vontade deles que sobressaía. E são por todas essas razões, irmãos, que no verso 12, Malaquias introduz uma ameaça de Deus, uma condenação do Senhor, na verdade. Ele diz assim: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, Deus vai eliminar. Deus vai eliminar. Deus não vai permitir que o seu santuário continue sendo profanado por pessoas que o desprezam. Deus vai eliminar. E ele diz que vai eliminar o ofertante. Pode ser o ofertante mais generoso, pode ser aquele doador mais desprendido. Se ele profanar o altar do Senhor, de uma vez por todas, ele será destruído pelo próprio Deus. Então, irmãos, essa é a declaração que nós temos aqui no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, meus irmãos, nós temos o autor agora particularizando a questão do divórcio. Na verdade, ele vai falar aqui do divórcio e das suas consequências. Perceba que no versículo 13 ele começa assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Então Deus, irmãos, anuncia que por conta desses pecados que eles estavam cometendo, o Senhor não ia aceitar o culto deles. E eu não sei se você consegue perceber, mas essa cena aqui do verso 13, ela é muito intrigante. Esses homens estavam vivendo em desobediência declarada. Eles desprezavam Deus, eles desprezavam culto, mas eles não perdiam um culto. Eles mantinham uma certa religiosidade tradicional, mas o coração deles estava completamente afastado do Senhor. E o texto aqui complementa, irmãos, que eles ainda chegavam nos cultos do Israel antigo, eles paravam diante do altar e choravam. Por que o Senhor não nos ouve? Por que o Senhor não atende às nossas orações? Por que nós como nação estamos sofrendo tanto? Por que estamos padecendo carestia? Por que os inimigos estão nos cercando? Por que as promessas do Senhor não se cumpriram sobre nós? E eles choravam no altar. E Deus está dizendo, eu não aceito a oferta de vocês. Eu não vou abençoar vocês, porque vocês são desobedientes. E no 14... pasmem, né? Aqui a gente vê o cinismo do povo, porque eles perguntavam ainda, né? Diante de tudo que está sendo dito, eles ainda se atreviam
a perguntar, veja o início do verso 14, e perguntais, por quê? O Senhor não aceita o choro de vocês. O choro de vocês é falso. Deus não aceita a oferta de vocês. Vocês estão profanando o altar. Por que o Senhor não aceita a gente? O que nós estamos fazendo de errado? Deus vai responder a essa pergunta. Veja o tamanho da misericórdia de Deus, porque esses homens aqui estão sendo cínicos, mas mesmo assim Deus se digna a responder à indagação deles. Vocês vão ver que Deus vai mostrar basicamente 3 motivos pelos quais ele não aceitava o divórcio desse povo. Então vamos aqui no verso 14, a gente tem a primeira razão. Ele vai mostrar que o divórcio rompe uma aliança que deveria ser inquebrável. Ele diz assim no 14, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então a primeira razão aqui, irmãos, é que Deus está dizendo que ele foi testemunha da aliança que eles estavam rompendo. Só um parêntese aqui, há quem diga, infelizmente até alguns pastores dizem isso, que o casamento como uma cerimônia formal simplesmente não existe na Bíblia. Alguns pastores estão falando isso hoje. Estão falando que você não precisa ter uma cerimônia, não precisa haver um juramento, um pacto. Isso é uma coisa particular, isso depende do casal. Se 2 casais se amam e estão querendo morar juntos, compartilhar a vida, basta eles terem aquele compromisso entre eles 2. Então eles se juntam e vão morar juntos e vão viver na mesma casa em fidelidade. Mas note aqui, Deus retrata o casamento como sendo uma aliança matrimonial. Deus retrata aqui o casamento como sendo um pacto de lealdade que envolve testemunhas. Deus e as famílias, no caso. É por isso que nós não apoiamos aqui na igreja a ideia de uma união estável. Então, algumas pessoas estão tentando substituir o casamento pela união estável. A união estável não é casamento. Inclusive, no nosso próprio sistema jurídico brasileiro, não é considerado um casamento. Não precisa de pacto, não precisa de testemunhas, não precisa de cerimônia. Inclusive, já ouvi dizer, posso que estar vendendo um peixe errado, mas ouvi dizer que se uma pessoa quiser, ela pode até fazer união estável com mais de uma pessoa. Então, não tem nada a ver com o casamento bíblico. E o casamento bíblico envolve um pacto. O casamento bíblico envolve uma aliança matrimonial. O ideal divino é que um homem e uma mulher, eles só podem compartilhar a vida e a intimidade depois deles comparecerem diante de Deus e diante das famílias, fazendo aqueles juramentos de lealdade de uma relação que será inquebrável. No caso aqui, o divórcio desses homens era a quebra desse pacto. Deus era a testemunha. O que o Senhor está falando é, eu estava lá quando vocês juraram permanecer um com o outro. Eu estava lá quando vocês juraram um para o outro que vocês iam permanecer juntos, me buscando e lutando para estabelecer uma descendência santa. Então Deus diz, por isso, eu não aceito o divórcio de vocês. Eu abomino o que vocês estão fazendo. Porque vocês estão quebrando um pacto. Vocês estão jogando no lixo a lealdade de vocês, o compromisso que vocês fizeram na minha presença. Por isso Deus diz, eu não aceito. Segunda razão. Deus vai demonstrar que no casamento, homem e mulher se tornam um, com o propósito de formar filhos santos. Nós temos isso no verso 15, veja comigo. Ele fala assim, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Quem está seguindo a revista e atualizada, como eu estou, a tradução aqui ficou um pouco truncada, tá? Se você for pegar outras
outras versões, você vai ver que está um pouco mais claro, né? Numa primeira leitura, como assim o Senhor fez, havendo nele um pouco de espírito, né? Fica um pouco truncada a leitura. Algumas outras versões melhoraram essa tradução, mas a ideia aqui, irmãos, Deus está falando o seguinte: não foi o Senhor que fez deles um só. Então é como se Malaquias estivesse voltando a Gênesis e mostrando que quando Deus uniu o primeiro casal, ele fez com que aquelas duas pessoas se tornassem uma só. Essa mesma ideia vai ser repetida por Jesus no Novo Testamento. Lá em Mateus 19, Jesus, quando indagado a respeito do divórcio, Jesus volta para Gênesis para mostrar que o ideal de Deus é que não exista divórcio, porque o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Então o autor está dizendo aqui nesse segundo ponto isso, que o divórcio não pode acontecer porque Deus tomou dois e fez um. Há uma unidade que você só pode, que você experimenta dentro do casamento, que você não vai experimentar em nenhuma outra experiência humana, nem com seus filhos. A Bíblia não diz que você é um com seus filhos, mas você é um com o seu cônjuge. Então você não pode quebrar aquilo que Deus juntou. É o que Malaquias está dizendo indiretamente. Mas ele acrescenta, no meio do versículo, ele diz assim: ele buscava a descendência que prometera. Então, olha mais uma razão pela qual Deus não aceitava o divórcio deles. Porque quando Deus juntou marido e mulher em uma relação inquebrável, ele tinha um propósito: formar uma descendência santa. Esse era o objetivo de Deus. Era preservar as famílias de Judá, sem que elas fossem contaminadas pelo paganismo, pela adoração aos falsos deuses, porque daquelas famílias um dia viria o Messias, o Salvador, o Cristo. Então, profanar a descendência significava colocar o Senhor Jesus, que haveria de nascer, o Messias prometido, dentro de uma descendência de pessoas ímpias. Por isso Deus diz: eu não aceito o divórcio. Ao contrário, no final do verso 15 ele diz: e ninguém, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aqui está a solução de Deus para esses homens que queriam se divorciar. A solução não era separar, a solução era cuidar de si mesmos, era cuidar do próprio coração. A solução não era romper a aliança, era reafirmar a lealdade. Essa era a maneira pela qual eles deveriam lutar pelos seus próprios casamentos. E no Novo Testamento nós vamos aprender que essa também é a maneira pela qual nós sustentamos os nossos casamentos em tempos de crise. Reafirmando a lealdade. Reafirmando o pacto. Dizendo para nós mesmos que não haverá separação. Terceira razão, verso 16, Deus odeia o divórcio. É o que temos aí. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ele usa aqui, irmãos, a expressão vestes, aquele que cobre de violência as suas vestes. Aqui é uma referência às vestes que eram usadas no matrimônio. Então, assim como na nossa cultura, os noivos vestiam roupas distintas para marcar aquele momento. Roupas que externavam pureza, que externavam a singularidade daquele momento. E ele diz: vocês estão sujando essas vestes. É uma metáfora para dizer que eles estão tornando a relação deles impura. O casamento deles está sendo destruído, está cheio de violência. Aqui, meus irmãos, nós temos o único texto bíblico no qual Deus fala a respeito dos seus sentimentos com relação ao divórcio. Ele diz que odeia. Ele odeia porque vai contra os seus propósitos, ele odeia porque é a quebra da aliança e é uma violência contra as vestes
nupciais. Em nenhuma situação, Deus aprecia o divórcio. Mesmo havendo aquelas cláusulas de exceção que eu pretendo mencionar daqui a pouquinho, mesmo assim, Deus odeia. Não é o ideal do Senhor. Portanto, meus irmãos, essa é a repreensão de Deus para esses judeus. Casamentos mistos, divórcio, abandono da aliança. O resultado era que Deus não iria acolher o culto deles. E a única solução era eles se arrependerem, cuidarem do próprio coração e reafirmar o compromisso com a aliança do Senhor. Então, essa é a exposição do texto. Me permitam aqui agora fazer algumas amarrações, tentando mostrar a relevância dessa passagem para os nossos dias. Primeiramente, eu gostaria de me dirigir aos solteiros que pretendem se casar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que casamento misto, casamento com pessoas não convertidas, não é uma opção bíblica. Isso não é de Deus. Isso não está de acordo com a Bíblia. Tem alguns jovens que até transformaram isso numa brincadeira, né? Ah, pastor, eu me meti aí no namoro evangelístico. Tem um namoro evangelístico, essas coisas, né? Mas o fato, meus irmãos, é que esse assunto é muito sério. O matrimônio cristão, essencialmente, é a união de pessoas convertidas que amam ao Senhor. Imagina você, moça, como é que um homem não convertido poderá amar você como Cristo amou a igreja, se ele não conhece o Senhor e muito menos faz parte da igreja dele? Não há sentido nenhum. E você, jovem, imagina você conviver, imagina um mandamento bíblico que diz que a mulher deve se sujeitar ao marido como ao Senhor. Como é que você vai experimentar isso no seu casamento se essa mulher não conhece ao Senhor e nem vive em sujeição a Ele? Não há sentido nenhum. A Bíblia estabeleceu um padrão de casamento muito alto para aqueles que são o seu povo. No Novo Testamento, certa vez, a igreja de Corinto mandou indagar o apóstolo Paulo a respeito de uma questão parecida com essa. Algumas mulheres haviam ficado viúvas e elas estavam em dúvida se podiam se casar ou não e em que circunstâncias isso deveria ocorrer. E Paulo trouxe uma resposta em 1 Coríntios 7:39. Queria que vocês olhassem comigo lá qual foi a orientação do apóstolo para essa questão de casamento, com quem você deve se casar. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, ele diz o seguinte, veja comigo aí. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Fica livre para casar com quem quiser. Parece que Paulo está abrindo a porteira para qualquer tipo de relacionamento. Mas ele complementa, mas no Senhor. O que significa casar no Senhor? Casar no Senhor, irmãos, aqui ele está falando de uma união entre pessoas que têm o mesmo Senhor, que têm Jesus Cristo como o Rei da sua própria vida, pessoas que têm Jesus como Senhor da sua história. Então essa foi a orientação que o apóstolo Paulo passou para as mulheres da igreja que estavam querendo se casar. E essa é a orientação de Deus para o seu povo. E essas cercas que foram colocadas por Deus, saiba disso, elas são para a sua felicidade, elas são para o seu bem-estar. Somente as pessoas que possuem a mesma fé podem andar de mãos dadas por todos os caminhos difíceis da vida. Algumas pessoas são casadas, né? Nós temos inclusive na nossa igreja pessoas que são casadas com cônjuges que não creram ainda no Senhor. Nós oramos para que isso aconteça, mas essas pessoas já aprenderam isso, que não é todo lugar que essas pessoas estão sempre de mãos dadas.
que muitas vezes os propósitos são diferentes, que muitas vezes os caminhos são opostos. Então é por isso que nós temos essa orientação bíblica. Então, solteiros, creiam nisso. Creiam nisso. Creiam que aqui está o caminho da felicidade. Vocês orem para que o Espírito Santo de Deus faça essa verdade repousar no coração de vocês e apliquem isso à vida. E vocês vão ser abençoados pelo Senhor. Tenho certeza disso. Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que está considerando a possibilidade de divórcio, que andou aí refletindo sobre esse assunto, que anda meio que sendo assaltado por esse pensamento. Só um disclaimer aqui, é que eu estou falando do divórcio ilegítimo, evidentemente. Eu creio que há duas exceções bíblicas que permitem o divórcio: a infidelidade conjugal, de acordo com Mateus 19, e o abandono do lar por parte do descrente, 1 Coríntios capítulo 7. Agora, se essas possibilidades de divórcio contemplam um possível recasamento, aí é uma outra conversa que a gente vai ter um dia só para falar sobre isso. Mas pelo menos possui essas duas cláusulas exceptivas. Então não estou falando disso. Eu estou falando do divórcio ilegítimo. Com divórcio ilegítimo, eu estou querendo dizer a pessoa que tem considerado se separar no casamento por causa de incompatibilidade de gênios, por exemplo. Ou porque acredita que não está gostando mais. Ou porque está começando a se apaixonar por outra pessoa. Ou porque não se sente feliz no atual casamento. Então, é a você que eu estou me dirigindo. E diante do texto que nós acabamos de ler, eu quero declarar para você nesta manhã que você está prestes a fazer algo que Deus odeia. Você está prestes a fazer algo que Deus simplesmente tem repulsa. Então você gostaria de andar por um caminho assim? Você gostaria de estar tomando uma certa estrada em que Deus estivesse olhando para você com indignação, Ele estivesse sentindo repulsa das suas atitudes? É isso que você precisa considerar nessa manhã. Uma vez que o casamento humano foi feito para ser uma ilustração do casamento entre Cristo e a sua igreja, isto é, uma união inquebrável, o divórcio deforma essa ilustração, porque ele rompe aquilo que foi feito para nunca ser rompido. Você estaria distorcendo aquilo que Deus intenta mostrar pelo casamento humano. Você sabia o que Deus intenta mostrar pelo casamento humano? Deus quer mostrar que a união entre homem e mulher deve ser tão inquebrável como a união de Cristo com o seu povo. Então não tem a ver só com você, tem a ver com Cristo. Tem a ver com uma imagem que Ele deseja comunicar através da sua igreja, através do seu povo. E você simplesmente está jogando tudo isso no lixo. Você está distorcendo o próprio ente divino. Meus irmãos, a explicação de Jesus para pessoas que se divorciam é uma só. Eu sei que a nossa cultura criou várias, mas para Jesus só tem uma: dureza de coração. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 8. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Como é que se expressa essa dureza? A dureza que não quer perdoar. A dureza que não quer pedir perdão. A dureza que não quer mudar a conduta. A dureza que não quer se sacrificar e manter o compromisso. Aliás, você sabia que esses são os dois pilares do casamento? Compromisso e sacrifício. Se você não aprendeu isso, está na hora de aprender. Na Sagrada Escritura, são as duas colunas que sustentam qualquer casa. Primeiro, o compromisso. Isto é, nós temos um pacto. Nós fizemos uma aliança com Deus. Essa aliança tem que ser inquebrável. Não importa o que aconteça. Não importa a tempestade. Não importa o que ocorra dentro da nossa casa. Não importa como o mal, o pecado, a falência ameace a nossa família. Nós temos um pacto. Esse pacto é inquebrável. Esse pacto, ele vai fluir do mesmo jeito que o pacto de Cristo com a sua igreja flui. Ele é
inquebrável. E o segundo é o sacrifício. É você colocar o seu cônjuge antes de você. Usando aqui as palavras do apóstolo Paulo, é você viver para agradar o cônjuge. Está lá em capítulo 7 de 1 Coríntios. Então, quando nós abandonamos, irmãos, esses dois pilares, fatalmente o casamento acaba. Mas o que o texto deixa claro é que Deus não aceita essa situação. Aliás, Deus odeia esse tipo de coisa. Deus estava lá na sua aliança de casamento, no dia em que você prometeu ficar ao lado dessa pessoa todos os dias diante da sua vida. E esse juramento foi feito na presença de Deus, mesmo que na época você não fosse convertido. Esse é um outro elemento interessante do casamento. O casamento existe antes da igreja. Então, toda a união de casamento que é feita, mesmo que sejam ímpios, mesmo que sejam pessoas não convertidas, mesmo que sejam pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, todo casamento é realizado na presença de Deus, porque foi Ele que estabeleceu esse instituto. É por isso que ele tem que ser inquebrável. O texto de Malaquias deixou claro qual é o caminho. O caminho não é o divórcio. O divórcio é a morte da solução. A solução é reafirmar o compromisso. A solução é ter disposição em se sacrificar. Esse é o caminho. Então, se você anda transitando por essas estradas, peça perdão a Deus por esses pensamentos, reformule a sua conduta, se arrependa, assuma a sua função no lar, se necessário, busque ajuda. Nós temos visto, irmãos, a graça de Deus em restaurar diversos casamentos que estavam falidos. Na igreja de Deus isso acontece, nós temos o Espírito Santo agindo entre nós. E nós já temos visto pessoas que se odiavam, pessoas que não queriam mais sequer olhar uma na outra, e essas pessoas se reencontrarem, se arrependerem, se reencontrarem sentimentalmente e reconstruírem uma família muito mais forte. Esse é o caminho do Senhor. Eu queria dar uma palavra também com os irmãos divorciados. Se depois de ouvir essa mensagem você percebeu que se divorciou por um motivo ilegítimo, peça perdão a Deus, caso você não tenha feito ainda. Se você já fez, aceite o perdão de Deus e viva em paz com essa questão. 1 João capítulo 1, verso 9 diz isso, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você precisa sepultar isso na cruz de Cristo, seguir a sua vida em paz, em tranquilidade, e não permitir que o diabo fique atormentando a sua mente com as memórias de uma passada relação falida. Você que se divorciou por uma razão legítima, que de alguma maneira foi vítima dos pecados do antigo cônjuge, eu queria dizer que Deus, Ele conhece essa dor que você carrega, porque Ele também sofreu as infidelidades de Israel à aliança, quando Deus se casou com aquele povo. Deus foi o marido, irmãos, que sofreu talvez a pior de todas as traições. Está lá em Êxodo capítulo 32. Foi o adultério no dia do casamento. O adultério no dia em que Deus estava entrando em aliança com Israel. Enquanto Deus estava lá estabelecendo seu casamento com aquele povo, eles estavam se prostituindo, adorando o bezerro de ouro. Deus conhece essa dor. Nós temos um livro inteiro dedicado a isso. Nós temos o livro de Oséias, onde Deus narra toda a sua tristeza de ser um marido traído por sua esposa Israel. Então, se você tem sido assaltado por essas memórias, eu queria chamar você aí ao Senhor nessa manhã, a você abrir o seu coração, a você clamar para que Ele conforte o seu coração. Deus passou por isso, Ele conhece essa dor e, portanto, Ele é todo poderoso para te consolar e acalmar as suas emoções. Quero também lembrar a você que você não precisa do amor de um cônjuge para se sentir uma pessoa amada.
O amor de Deus é capaz de suprir toda a sua carência de afeto. Você pode aprender a se realizar no amor de Deus por você e ser uma pessoa plena nele. Lembre-se também que mesmo vivendo em um lar dividido ou em um lar que não está funcionando na sua integralidade, é possível você formar uma descendência santa. Nós temos o Timóteo, que cresceu, pai grego, pagão, mas a mãe dele era uma mãe piedosa, a mãe e a avó. E as primeiras lições de fé que aquele garoto teve foi através da sua mãe e da sua avó. E ele se tornou o companheiro do apóstolo Paulo, o homem para o qual ele passou o bastão no futuro. Então você pode criar filhos para a glória de Deus. Você pode ter um lar abençoado pelo Senhor. Dentro disso, eu me volto agora um pouco mais para a igreja, para ressaltar, meus irmãos, que a igreja não deve tratar as pessoas divorciadas como crentes de segunda categoria. A igreja não deveria colocar sobre essas pessoas um peso maior do que elas já carregam. Aliás, a igreja é para ser um lugar em que as pessoas que um dia viram a sua família ruir, elas experimentem um ambiente de relações familiares profundas. Então você pode ser uma bênção na vida de uma pessoa que se divorciou. Você pode abrir sua casa para trazer essas pessoas para dentro da sua família. Você pode desenvolver amizade cristã com essas pessoas, e Deus vai ser glorificado à medida, meus irmãos, que nós funcionamos como uma verdadeira família da fé. Por último, para o vosso deleite, eu quero me dirigir aos casados e lembrá-los que esse texto deve deixar muito claro que há uma relação direta entre a nossa conduta no lar e o culto que Deus aceita. Isso ficou muito claro no texto. Nós podemos trazer ofertas, suspirar, gemer, chorar, fechar os olhos, levantando as mãos, mas se nós somos péssimos cônjuges, Deus está olhando do alto dos céus dizendo: eu não aceito o culto de vocês. Consertem a vida. Consertem a vida, porque eu não recebo o culto de vocês. Em 1 Pedro capítulo 3, queria que você fosse até lá, nós temos uma fala bem específica a respeito desse assunto. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Uma exortação de Pedro aos maridos. E aqui nós lemos o seguinte: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então é o mesmo ensino que nós vimos lá em Malaquias, sendo repetido aqui no Novo Testamento. Se eu, como marido, não estou tendo consideração para com a minha esposa, não estou de fato ligado a ela no lar, se eu não tenho a percepção de que, sendo ela a parte mais frágil da relação, eu deveria carregar um pouco mais o peso das responsabilidades da casa, se eu não estou tratando ela com o devido respeito, consideração, honra, eu posso orar, eu posso chorar, eu posso pregar, fechar os olhos, evangelizar, Deus irá olhar e dizer: eu não aceito nada disso. Vá consertar a sua vida. Vá consertar o seu casamento. Então, meus irmãos, há uma relação direta na Escritura entre o nosso casamento e o culto que nós oferecemos ao Senhor. Então, cuide do seu casamento, cuide do seu lar, faça o que Malaquias disse aqui pelo Espírito Santo, guarde o seu coração, reafirme o seu compromisso,
cumpra o seu papel dentro da família. Boa parte dos conflitos que estão acontecendo hoje nos casamentos é porque uma das partes, ou às vezes ambas as partes, se negam a fazer aquilo que Deus disse que cada um deveria fazer. E é por isso existem tantos conflitos, por isso casais estão se separando. É por isso que as estatísticas de divórcio hoje já dão conta que os divórcios entre os evangélicos está quase no mesmo patamar entre dos divórcios dos não evangélicos. Nós não estamos obedecendo a palavra do Senhor. Então não adianta piedade exterior se em casa você não cuida do seu cônjuge. Não adianta. Pode passar despercebido aqui na igreja. Pode ser como o povo lá da época de Malaquias. O culto, na época de Israel, deixaria qualquer pessoa comovida. Você chegando lá e todo mundo chorando. Ó Deus, ouça as nossas orações. Isso, você pode até comover os outros. Você pode até enganar os outros com a sua aparente piedade. Mas o Senhor do céu está contemplando e dizendo que Ele não vai ouvir as suas orações, que Ele não vai atender às suas petições, que Ele não vai abençoar enquanto você não aprender a se portar como cônjuge. Esse, irmãos, é o ensino da palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele abençoe os nossos jovens para que realizem casamentos santos, que Ele abençoe os irmãos que se divorciaram para que eles encontrem a sua restauração completa, que Ele abençoe aqueles que estão casados para que eles se mantenham firmes na aliança e no sacrifício, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra, pelo privilégio de abrir a Escritura, de considerar um pouco mais de perto esse texto. Nós entendemos, Senhor, que é um texto difícil, que mexe com histórias, memórias, dores, frustrações. E nós oramos, Pai, para que a mesma verdade que muitas vezes fere a nossa alma, seja o bálsamo da nossa restauração. Nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós tenhamos famílias fortes, para que a nossa casa seja um local de harmonia espiritual, para que os nossos filhos sejam santos, para que os nossos jovens venham constituir famílias no Senhor e para que os nossos filhos venham dar prosseguimento na formação de uma descendência santa. Nós pedimos tudo isso, Pai, no nome de Jesus. Amém.